Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, analisarei a prova da SpaceX de 2010. Todavia, como essa prova é constituída por 12 questões, eu dividi a análise em 2 blocos. Então, nesse vídeo, que está sendo gravado agora, iremos analisar as 6 primeiras questões da prova de Geografia da SpaceX 2010. Então, vamos lá ao nosso encontro. Espero que vocês gostem da análise que será feita da prova. Valeu, moçada! Tamo juntos! Aqui nós temos a primeira questão. A escala cartográfica, que se apresenta sob a forma de um segmento de reta graduado, é denominado escala gráfica. A escala ela pode ser representada de 2 formas. A escala gráfica, que constitui um segmento de reta graduada. Eu chamo a atenção de vocês para um fato, que a distância entre cada graduação, nesse caso, nesse exemplo, tem sido de 3 quilômetros. Reparem só, 0, 3, 6, 9. 1 centímetro no mapa que utilize essa escala estaria sendo correspondente a 3 quilômetros do espaço que foi reduzido para que pudesse ser representado nesse mapa. O outro tipo de escala conhecido é a escala numérica, que normalmente pode ser representada por uma fração ou uma proporção. Aqui, no caso, esse 1, que na fração corresponde ao numerador, representa a área do mapa. Então, 1 centímetro no mapa. E os 50.000 que estão representados ao lado, que é o denominador, corresponde à área que foi reduzida para que pudesse ser representada neste mapa, ou seja, a área real. Então, na verdade, 1 centímetro no mapa que utilize essa escala, 1 para 50.000, corresponde, na verdade, 0,5 quilômetros. Ou seja, para a conversão de centímetro para quilômetro, basta você cortar essas casas: centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. Então, no mapa que utilize essa escala 1 para 50.000, na verdade, 1 centímetro estará correspondendo a meio quilômetro. Ok, moçada? Então, a resposta aqui é a letra B, escala gráfica. Escala já caiu algumas vezes em provas da SpaceX. Essa questão foi muito simples. A segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta o clima que ocorre em latitudes de 45 graus a 55 graus, aproximadamente, e que se caracteriza por apresentar elevadas amplitudes térmicas anuais, invernos rigorosos e precipitações anuais que variam de 500 a 1.200 milímetros. Então, o clima correspondente na afirmativa é o clima tropical continental, encontrado aqui na América do Norte, Estados Unidos e Canadá,
na Europa centro-oriental e também em determinadas áreas do continente asiático, não só na porção ocidental da Ásia, como também na porção oriental. O clima temperado continental ele se caracteriza por apresentar invernos com duração bastante longa, com aproximadamente 6 meses de duração, com temperaturas bem baixas, e um verão relativamente quente. No clima temperado continental, em determinados dias, você pode até ter temperaturas próximas a 40 graus ou até acima disso, temperatura máxima. E esse índice pluviométrico, dependendo, claro, da maior ou menor aproximação de áreas marítimas, ele vai oscilar de 500 a 1.200 milímetros. Lembrando que o clima temperado continental ele ocorre predominantemente em áreas mais afastadas do litoral, mas também se faz presente em áreas próximas ao litoral, como nós podemos ver aqui no continente asiático, no continente norte-americano, por exemplo. Aqui nós temos a terceira questão. Assinale a alternativa que ordena de forma decrescente a participação de cada uma das fontes de energia em relação ao total consumido no mundo. Então, eu utilizei aqui um gráfico que não é recente, não é de 2020, não é de 2019, 2018. Esse gráfico aqui é do início da década de 2010. Então, ele vai dar uma proximidade maior com a época em que a questão foi feita. Então, logicamente, que essa questão, como é da prova de 2010, ela vai trazer informações da década de 2000. Então, nós temos, dentro da matriz energética mundial, essa composição. O petróleo e derivados, correspondendo à principal fonte de energia utilizada no mundo. Em segundo lugar, aparece o carvão mineral. Em terceiro lugar, o gás natural. Então, a resposta correspondente a essa questão, muito fácil também, letra E, petróleo e carvão mineral. Moçada, esses dados que eu estou trazendo, eles não acompanham as questões, tá? Esses gráficos, mapas que eu estou mostrando para vocês é apenas para ajudar a vocês entenderem a resposta da questão, tá certo? No comando ou nos comandos das questões, na verdade, essas imagens não aparecem, senão ficaria muito fácil para o aluno acertar a questão. Concordam comigo? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas uma questão fácil também. Os países desenvolvidos, de uma maneira geral, apresentam baixas taxas de crescimento demográfico, sobretudo em função do reduzido crescimento natural, que desconsidera o saldo migratório. Com relação a esses países, é possível afirmar que, então, nos países desenvolvidos, nós temos taxas de crescimento populacionais, em alguns casos, negativas, ou seja, em vez da população aumentar, ela está diminuindo. Em muitos casos também, taxas de crescimento que estão um pouco acima de zero. É uma característica que os países desenvolvidos adquiriram nas últimas décadas. Taxa de crescimento vegetativo ou natural muito lenta, ou taxa de crescimento vegetativo ou natural negativa, logicamente, dependendo dos países. Eu peguei esse mapinha aqui de 2003, onde vocês podem ver, pela gradação de cores, que essa taxa de crescimento populacional, por exemplo, aqui na Rússia, em países da Europa Oriental e Central, países da Europa Ocidental, na América do Norte, são taxas de crescimento muito baixas. Então, é aí que nós vamos ter a maior concentração de países desenvolvidos. Então, vamos lá. Apresentam taxas de fecundidade similares
à da maioria dos países subdesenvolvidos. Afirmativa errada. Se a taxa de fecundidade fosse similar à taxa de fecundidade dos países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos registrariam elevadas taxas de crescimento vegetativo ou natural. Então, não pode ser. B. Permanecem na primeira fase da transição demográfica, com baixas taxas de mortalidade e de natalidade. Não, as taxas de mortalidade nos países desenvolvidos subiram nas últimas décadas, fruto do envelhecimento da população. Por exemplo, na Europa, a taxa de mortalidade geral é maior do que na América Latina. Agora, na Europa, você tem um conjunto de países desenvolvidos ou quase desenvolvidos, em outros casos. Na América Latina, todos os países estão em desenvolvimento. Então, o que explica o fato da Europa ter uma taxa de mortalidade geral superior à taxa de mortalidade da América Latina é justamente o fato da população europeia estar envelhecida. Então, é uma característica que vem ocorrendo nos países de maior desenvolvimento econômico, que possuem um percentual maior de idosos e que, em razão disso, nós temos a elevação da taxa de mortalidade. Letra C. Apresentam taxas de fecundidade acima da taxa de reposição, ou seja, acima de 2 filhos por mulher. Também não ocorre. Por quê? Se muitos países desenvolvidos hoje têm taxa de crescimento vegetativo ou natural negativa, isso é explicado pelo fato da taxa de fecundidade estar abaixo da taxa de reposição da população. Então, não é só essa questão que implica nessa baixa taxa de fecundidade, essa baixa taxa de crescimento populacional, tá? Existem, logicamente, outras questões inseridas dentro desse contexto. Letra D. Vivem o auge da transição demográfica, com elevadas taxas de mortalidade e de natalidade. A taxa de mortalidade subiu. A taxa de natalidade permanece num patamar muito baixo, então está errado, que justificam o baixo crescimento populacional. Então, na verdade, o que justifica o baixo crescimento populacional é justamente a baixa taxa de fecundidade, a baixa taxa de natalidade. Isso é que justifica o baixo crescimento populacional. Então, a afirmativa está também errada. Só restou a letra E. A maior parte deles apresenta taxas de crescimento populacional muito baixas, geralmente inferior a 1%, nulas ou até negativas, como nós podemos verificar nesse mapa, no planisfério, que retrata o crescimento vegetativo ou natural da população mundial, tá certo? Essa questão um pouquinho mais trabalhosa, mas uma questão também bem simples. Quando se estuda o crescimento da população mundial, se analisa essa questão, tá certo? Os países desenvolvidos, eles já alcançaram, em muitos casos, a transição demográfica final, quando então a taxa de mortalidade sobe em função do envelhecimento da população e a taxa de natalidade se mantém muito baixa, fazendo com que muitos países registrem taxas de crescimento muito baixas e outros taxas de crescimento negativo, ou seja, em vez da população aumentar, ela vai diminuindo. Vamos à questão número 5. O território brasileiro está contido na plataforma americana, que é uma das 3 grandes unidades geológicas da América do Sul. Essa plataforma abrange 3 vastos escudos cristalinos. Então, quando se fala em escudos cristalinos no Brasil, dependendo, logicamente, da fonte de consulta, nós podemos falar em escudo das Guianas e escudo brasileiro. Outras fontes vão falar em escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo Atlântico. Então, por esse mapa aqui, nós podemos identificar a resposta: Brasil Central, Atlântico
e das Guianas, ok? Então, uma questão que está vinculada à estrutura geológica do relevo brasileiro e, logicamente, quando o professor de geografia ele trabalha com a formação do relevo brasileiro, a primeira coisa que ele analisa é a estrutura geológica. Então, ele vai falar dos terrenos cristalinos, vai falar dos terrenos sedimentares e também vai mencionar a formação dos terrenos vulcânicos em nosso país. Quando ele fala sobre os terrenos cristalinos, ele vai identificar esses grandes escudos cristalinos encontrados em nosso território, assim como as bacias sedimentares. Lembrando que nos terrenos cristalinos nós podemos encontrar os chamados minerais metálicos, uma vez que estão associados à metalogênese, o processo que deu origem à formação dos minerais metálicos. Esses terrenos cristalinos datam da era pré-cambriana, correspondendo cerca de 32% do território brasileiro, 36% do território brasileiro, sendo 32% de origem arqueozoica ou arqueana, que são os mais antigos, e 4% de origem proterozoica ou algonquiana. Normalmente, quando se faz menção à metalogênese, se cita os terrenos formados na era proterozoica, como, por exemplo, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Mas existem também províncias minerais formadas na era arqueozoica, como, por exemplo, a província mineral de Carajás, localizada no sudeste do Pará. Então, moçada, fiquem atentos. Falou em terrenos cristalinos, associem logo a formação geológica antiga que data da era pré-cambriana. Esses terrenos constituem a base estrutural do relevo brasileiro, que antigamente nós chamávamos de embasamento ou complexo cristalino brasileiro, e hoje nós chamamos de crátons ou plataformas. Esses terrenos são importantes porque estão associados à metalogênese. E os terrenos sedimentares, eles começaram a se formar a partir do final da era pré-cambriana. No Brasil, nós temos bacias sedimentares que datam das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Nossos planaltos e planícies são constituídos também por terrenos sedimentares. As planícies por bacias sedimentares recentes, que datam da era cenozoica, e os planaltos apresentando coberturas sedimentares do final da era pré-cambriana, também das eras paleozoica, mesozoica e as coberturas mais recentes da era cenozoica. Então, associando as bacias sedimentares a recursos econômicos, estas estão relacionadas à probabilidade de ocorrência de petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto betuminoso. Falou em terrenos sedimentares, associe logo as fontes de energia de origem fóssil. Valeu, moçada! Aqui nós temos a última questão desse bloco. Na configuração do deserto do Atacama, na costa do Chile e do Peru, é crucial a ação do seguinte fator climático. O deserto do Atacama, que está aqui representado na cor amarela e laranja, tem a sua origem associada à corrente fria de Humboldt. As correntes marinhas ou marítimas frias, elas são responsáveis pela formação de alguns desertos em zonas costeiras. Aqui, por exemplo, você tem o deserto do Atacama, que está associado à corrente fria de Humboldt. Aqui no sul da Argentina, nós temos o deserto da Patagônia, que está associado à corrente fria das Malvinas ou Falklands. Lá no sudoeste da África, tem o deserto da Namíbia, que está associado, por exemplo, à corrente fria de Benguela.
O deserto do Saara ele chega até a costa do Atlântico. Ali você tem a corrente fria das Canárias. Então, algumas áreas desérticas litorâneas estão associadas à presença de correntes marinhas ou marítimas frias. Lembrando que os desertos também estão relacionados ao fator orográfico. Por exemplo, existem desertos no mundo cuja origem está associada ao fator orográfico, montanhas muito elevadas que impedem a passagem de umidade procedente de outras regiões, principalmente do oceano. Podemos citar como exemplo os desertos localizados no meio oeste dos Estados Unidos, que ficam entre cadeias de montanhas, montanhas rochosas, Serra Nevada, Cadeia da Costa e por aí vai. O deserto de Taklamakan, no oeste da China, ele é circundado, boa parte dele é circundado pelas montanhas que formam a cordilheira do Himalaia e pelas montanhas do Tian Shan. Então, você tem ali uma área desértica que é rodeada por montanhas muito altas. E existem desertos que estão associados à presença de centros de alta pressão atmosférica localizados no interior dos continentes. Lembrando que os centros de alta pressão exercem o movimento de subsidência do ar e, sendo assim, inibe a formação de nuvens de chuva. Se o ar frio e seco que se encontra nas camadas altas da troposfera, ele desce, ele vai inibir a formação de nuvens de chuva. Lembrando que os centros de alta pressão são chamados de anticiclones e são áreas dispersoras de vento, também bloqueando a penetração de massas de ar úmidas procedentes de outras regiões. Valeu, moçada? Então, a resposta aqui, letra A corrente marítima fria, que nesse caso é a corrente de Humboldt. Espero que tenham gostado da análise dessas 6 questões. Daqui a pouquinho eu vou analisar as outras 6 questões. Valeu, moçada? Dê aquele like, aquele joinha, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e o professor Eugênio Bastos está aqui fazendo um trabalho para ajudá-los a passar no concurso da SpaceX, no concurso da ESA, nos concursos dos vestibulares, também do Colégio Naval, enfim. Canal Eugênio a serviço do aluno que gosta de estudar e passar em concursos. Um beijo no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein?